O arquiteto é o profissional que trabalha com o desenvolvimento de projetos, na supervisão e também na execução de obras de arquitetura. O trabalho do arquiteto pode envolver todas as áreas que são relacionadas ao controle e desenho do espaço. Hoje, 15 de dezembro, é comemorado no Brasil o Dia do Arquiteto. Para falar sobre a data, sobre a profissão e também os progressos desta categoria, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o vice-presidente do CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso, Francisco Gomes. Bom dia, obrigado pela presença com a gente e parabéns aí pelo Dia do Arquiteto. Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos. Essa data do 15 de dezembro tem uma relação direta com a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo. Lembre para a gente aí, presidente. A data de 15 de dezembro ela foi escolhida simbologicamente pelo nascimento de Oscar Niemeyer. Então ela foi escolhida exatamente para mostrar, né, e homenageá-lo, né, por ser o maior arquiteto que nós temos no país. E o Conselho é recente, né? Tem poucos anos, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Sim, o Conselho de Arquitetura vai fazer agora 4 anos no final do ano, né? No início do ano que vem, e ele foi egresso do CREA. O Conselho de Engenharia e Arquitetura na época, hoje é Agronomia. Por que da separação? Porque a gente lembrava muito quando falava CREA, era Conselho de Engenharia e Arquitetura. Por que houve esse desmembramento? Foi uma luta, uma aspiração de 50 anos dos profissionais, né? Porque o antigo Conselho, o CREA, ele abraçava um número muito grande de profissões. Então, os arquitetos, eles não tinham uma boa divulgação, não tinham um conselho próprio. E se nós olharmos no mundo, os conselhos de arquitetura são todos individualizados. Quando a gente fala arquiteto e urbanista, é o mesmo profissional ou são atuações diferentes? A formação é arquitetura e urbanismo. Todo profissional tem essa formação. As atuações, por ser uma profissão muito ampla, ela abrange a arquitetura privada, a arquitetura pública e a área de urbanismo, que é o planejamento e o trabalho nas cidades, especificamente. E no caso de Mato Grosso, nós temos quantos arquitetos e urbanistas atuando aqui? Nós temos em Mato Grosso em torno de 1.800 arquitetos registrados no Conselho. Quantas faculdades formando profissionais nessa área? Nós temos 7 faculdades no estado trabalhando com arquitetura. E como que é trabalhar, fazer arquitetura e urbanismo em Mato Grosso? Se a gente considerar aí a capital, Cuiabá, uma cidade praticamente tricentenária, daqui a 4 anos, que tem arquitetura tanto dos séculos 18, 19, 20 e agora do 21. Pela própria amplitude da profissão, né, nós encontramos aí profissionais em todas as áreas do conhecimento. Temos arquitetos urbanistas, temos arquitetos especializados na área de histórica, temos arquitetos especializados nas áreas de construção, especializados nas áreas de interiores e também de projetos de empreendimentos. Um profissional que trabalha numa cidade como Cuiabá, ele tem que saber dessas arquiteturas para fazer as suas intervenções, né? Sim. O conhecimento histórico é base para o profissional da arquitetura, né? É com ele que a gente aprende, né? Até porque nós temos um centro histórico que é tombado pelo patrimônio, né? Exatamente. Então também tem que considerar essas situações aí. Exatamente. Nas áreas de patrimônio existe um cuidado maior. Agora, o senhor falou, quando eu perguntei assim da questão da distinção entre a atuação de arquiteto e de urbanista, Sim. o senhor falou que o urbanista ele é mais assim, aquela atuação mais do coletivo, né? Do público, olhando a cidade. Considerando isso, esse perfil da profissão, os gestores públicos, governantes, eles ouvem vocês na hora de expandir uma cidade, de abrir uma nova região numa capital como Cuiabá ou numa cidade do interior, assim, é ouvida a categoria para se formular políticas públicas nessa área de crescimento urbano de uma cidade? Os gestores públicos, eles têm que se adequar bastante nessa questão
de planejamento urbano, né? Nós temos uma lei que é o Estatuto da Cidade, que ela obriga que as cidades tenham planejamento urbano, não só um planejamento estratégico como é Cuiabá. Então, o planejamento urbano, ele abrange o agrupamento de vários profissionais, geógrafos, engenheiros, para dizer como a cidade deve ser planejada e encaminhada para o futuro. Aliás, Cuiabá tinha o IPDU, ficou um tempo desativado e voltou novamente. Exatamente. Cada prefeitura tem que ter um setor nessa área de arquitetura e urbanismo. É importante isso aí. Sem dúvida, sem dúvida. O Estatuto da Cidade prevê que acima de 20 mil habitantes, a cidade tem que ter um plano diretor renovável a cada 10 anos. E esse plano, ele tem que ser trabalhado para que o prefeito entenda que os rumos da cidade não são só aqueles 4 anos. É um horizonte de 10, 20, 30 anos. Por falar nisso, quando do início das construções das obras da Copa aqui em Cuiabá, e não entrando aí na questão da polêmica, né, que está sendo investigado, a questão das obras inacabadas e também providências estão sendo tomadas, mas entrando na questão do planejamento da cidade mesmo, do urbanismo. Falou o seguinte, tinha engenheiros na época, inclusive da Secopa, dizendo o seguinte, que mesmo com as obras todas sendo feitas, na hora que elas fossem terminadas, era preciso já replanejar Cuiabá para os próximos 20, 30 anos. O CAL, vocês, arquitetos urbanistas, também têm essa visão? Sim, nós estamos fazendo um trabalho junto às prefeituras, não só de Cuiabá, como de todo o estado, para que se desenvolva uns institutos de pesquisa nas principais cidades, principalmente, né? Para que se criem esses planos diretores de alinhamento com a sociedade. E considerando que nós estamos numa região metropolitana, que tem 13 municípios, isso também tem que ser considerado, né? Porque as cidades vão ter que crescer umas próximas das outras, não é isso? Sim, isso. Já existe em Mato Grosso o aglomerado urbano, que é um planejamento conjunto das cidades aqui da Baixada Cuiabana. Principalmente Cuiabá e Várzea Grande. Cuiabá e Várzea Grande, exatamente. Agora com a região metropolitana se expande para 13 municípios. Exatamente, exatamente. É isso aí. Agora, recentemente Cuiabá teve uma votação de uma lei de uso e ocupação do solo. Sim. Vocês do CAL foram ouvidos para a elaboração dessa legislação? Essa lei de uso e ocupação do solo, ela foi uma colocação da prefeitura, mas ela veio oriunda também de uma antiga lei que foi modificada para ser aprovada. Não tinha o IPDU na época dessa legislação. Então agora, com a criação do novo IPDU, agora com o atual prefeito, nós esperamos que os arquitetos sejam mais ouvidos para eles poderem preparar uma legislação, né, que tenha uma abrangência de cunho mais urbanístico. Agora falando da parte das pessoas mesmo, a gente sabe que, por exemplo, para você fazer uma obra de construção civil, você precisa contratar um engenheiro. Precisa contratar o arquiteto também? Veja só, não necessariamente deve-se contratar um engenheiro. O arquiteto, ele tem a habilitação para poder projetar e construir qualquer edificação. Limitações existem. Muitos profissionais, eu no escritório, a gente trabalha com os engenheiros calculistas, nós trabalhamos em parceria com os engenheiros civis. Então, a gente não faz o cálculo estrutural de obras, porque é um trabalho muito específico. Instalações, nós temos os engenheiros de segurança, nós temos os engenheiros de instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, então a gente trabalha em parceria com esses profissionais. Na execução, nós somos habilitados a projetar e construir qualquer tipo de edificação. Voltando, vice-presidente, um pouquinho naquela questão das obras da Copa, vocês, enquanto categoria profissional, também foram ouvidos na época da elaboração dos projetos ou do início da realização das obras ou não? Foi bem no início, né, na formação, em 2011 nós estávamos saindo do ovo. Né? Saindo do CREA. Do CREA, né? Entendeu? Então, não tivemos esse poder, porque nos primeiros anos foi praticamente a criação de toda a estrutura
física, de legislações do Conselho para conseguir operacionalizar o Conselho. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, parabéns pelo Dia do Arquiteto. Muito obrigado, muito obrigado.